Certa vez, um fazendeiro iniciante que se deixou levar por vídeos motivacionais. Ele aprendeu sobre temas como o esforço, a cultura da agitação e trabalho duro. Após vários dias assistindo, ele entrou em sua fazenda, empolgado e determinado a alcançar o sucesso. Começou arrancando uma plantação para fazer ela crescer mais rápido. Mas não deu certo. Tentou regar as plantas 2 vezes mais, na esperança de apressar o crescimento, mas acabou as afogando. Percebendo que forçar o sucesso não funcionava, o fazendeiro entendeu que, por mais que se esforçasse, agir contra a natureza era contraproducente. Mesmo com os avanços tecnológicos e o desejo humano de evoluir, ainda somos completamente dependentes da natureza. Antes de começarmos, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre como aplicar a sabedoria de filosofias como o taoísmo na sua vida. O esforço humano tem seus limites e sempre precisa estar em sintonia com a natureza. Não podemos cultivar uma planta, por exemplo, sem respeitar seu crescimento natural, embora possamos influenciá-la e manipulá-la. Lao Tzu, autor do Tao Te Ching, disse que o mundo se governa sozinho e não necessita de nossa intervenção. Como ele escreveu, quando você chegar à não ação, nada ficará por fazer. Essa ideia se conecta ao conceito paradoxal de Wu Wei. No entanto, ao tentar entender o que significa Wu Wei, percebemos que não existe uma definição fixa. Alguns o traduzem como não ação ou não fazer nada, enquanto outros preferem sem ação ou ação sem esforço. O taoísmo revela várias camadas sobre como o Wu Wei pode melhorar nosso relacionamento com o mundo. Essa antiga arte de deixar as coisas acontecerem não nos torna meros espectadores passivos, mas pode, de fato, aprimorar nossa maneira de agir, resultando em melhores resultados. Este vídeo é uma tentativa humilde de esclarecer e tornar prática a profundidade dessa filosofia. A interpretação mais comum de Wu Wei é alinhar nossas ações com a natureza, evitando forçar as coisas e agindo apenas quando necessário. Lao Tzu ensinou que o uso de força sempre gera problemas invisíveis. Quando ele fala de força, não se refere ao uso literal da força, mas sim ao ato de forçar o fluxo da natureza. A natureza segue seu curso, sempre operando em segundo plano. Ela está na essência de nossa humanidade, criando e recriando continuamente o que os taoístas chamam de 10.000 coisas, tudo o que existe sob o céu e além dele. Porém, apesar da imensa força do universo, a sociedade atual coloca o esforço humano consciente como prioridade. Celebramos o esforço independentemente de sua real eficácia, buscando estar sempre ocupados, simplesmente pelo ato de estar ocupado. Como Sísifos modernos, empurramos pedras morro acima apenas pelo prazer de empurrar. Fazer um esforço é uma coisa, mas fazer um esforço inteligente é outra. Sim, às vezes o trabalho árduo é necessário e a ação é apropriada, mas muitas vezes não é. Tudo depende do ritmo do jogo, das cartas que você recebe e de ser ou não a sua vez. Agir fora do momento certo é contrariar o fluxo do jogo. Por isso, muitas vezes, percebemos que forçar as coisas leva à ruína no longo prazo e que abusar da sorte além dos limites da natureza é um erro fatal. Por outro lado, as situações geralmente se resolvem sozinhas quando não intervimos ou forçamos. Deixar as coisas acontecerem permite que elas se resolvam naturalmente. O fazendeiro iniciante, por exemplo, precisava apenas deixar suas plantações em paz e ser paciente. A natureza faria o resto. Mas quando chegasse a hora da colheita, o agricultor precisaria se dedicar ao trabalho. Como Lao Tzu disse, o Tao nunca age com força, mas não há nada que ele não possa fazer. Se simplesmente seguirmos o curso da natureza, tudo se alinha. A tarefa do agricultor é semear as sementes. A tarefa das sementes é crescer e se transformar em plantações. E então, a tarefa do agricultor é colher quando estiverem prontas. Essa é a forma ideal de como a natureza funciona. Lao Tzu acreditava que o mundo não pode ser governado, pois ele governa a si mesmo. Ele está fora de controle. Tentar controlá-lo
é uma batalha perdida. Gastar a vida lutando contra a natureza é uma perda de tempo, não importa o quanto sejamos aplaudidos por nossos esforços heróicos. Em vez de gastar nossa energia tentando controlar, governar ou alterar o curso natural das coisas, devemos aceitar o que existe e navegar por ele como a água que flui suavemente por uma superfície rochosa em direção ao oceano. Alguns foram feitos para liderar, outros para seguir. Alguns precisam sempre se esforçar, enquanto outros têm facilidade. Alguns são naturalmente grandes e fortes, e outros sempre serão pequenos. Alguns serão protegidos e nutridos, e outros serão destruídos. O mestre aceita as coisas como elas são, e, por compaixão, evita a extravagância, o excesso e os extremos. Ao aprofundarmos o entendimento de Wu Wei, ele se torna ainda mais fascinante. Suponhamos que a definição mais precisa seja ação sem esforço. Ao contrário de traduções tradicionais como não ação e não fazer nada, isso sugere estar ativo e em movimento, mas com o foco em deixar as coisas acontecerem. Agora que você entende o conceito de Wu Wei, me diga nos comentários como você acha que poderia aplicar essa sabedoria na sua vida. Curta o vídeo se você acredita que a paz e o equilíbrio vêm de seguir o fluxo da vida. Com uma ação sem esforço, poderíamos dizer que não estamos tanto fazendo, mas sim indo. É como embarcar em um rio sem saber aonde ele nos levará. Estamos navegando por um território desconhecido, mas não deixamos que o grande desconhecido nos incomode. Nade com a correnteza, não contra ela, fazendo o caminho com suavidade, sem solavancos ou hesitações. Nadar contra a corrente exige esforço, assim como se agarrar a uma pedra. Quando tentamos forçar as coisas, surgem problemas. Um exemplo disso é em um encontro. A pessoa com quem você se encontra está interessada em apenas uma coisa: conhecê-lo exatamente como você é naquele momento. Mas muitas pessoas se preparam demais, analisam demais e ensaiam o que vão dizer. Então o nervosismo aparece. As pessoas acabam compensando demais, ficando dissimuladas e parecendo ensaiadas. Por que isso acontece? Muito provavelmente porque focamos demais nos resultados. Zhuangzi fala sobre como diferentes perspectivas podem influenciar nossas ações e estados emocionais se nos apegarmos a elas. No contexto de um encontro, a maioria de nós deseja que ele seja bem-sucedido. Queremos que a outra pessoa goste de nós. Isso cria uma pressão. Há uma recompensa a ser conquistada, e se não conseguimos, nos sentimos infelizes. Assim, o que poderia ser uma noite divertida e leve, torna-se exaustiva, forçada e estressante. O evento assume uma importância exagerada, com muitos pensamentos e preparações mentais antecipadas. Estamos bloqueando nosso próprio caminho, impedindo o fluxo natural do universo, que não podemos controlar, não importa quanto pensemos ou planeje. Agora, imagine que você vá a um encontro completamente despreparado, sem se preocupar com o que vai acontecer. Nesse caso, você age naturalmente, no momento e de forma espontânea, porque não teve tempo de pensar demais. Não houve tempo para planejar, traçar estratégias ou analisar, e o que resta é um você puro, presente e em harmonia com o momento. E a maioria das pessoas aprecia isso. Portanto, ao nos desprendermos dos resultados, podemos agir com mais facilidade e capacidade de resposta, apenas pelo ato em si. Se formos ainda mais fundo, podemos chegar ao ego e ao vazio. Devido a experiências passadas, condicionamento social ou ideologias, nos moldamos como seres humanos educados e bem informados, adaptados ao contexto em que estamos. Esse contexto pode ser uma comunidade religiosa, um país ou uma profissão. Em geral, consideramos isso algo positivo. No entanto, existe um lado negativo. Essa desvantagem está relacionada ao ego. O ego frequentemente distorce nossa percepção da realidade do mundo. Quando enfrentamos uma situação como, por exemplo, uma conversa com um cônjuge, o ego tende a preencher as lacunas desconhecidas com preconceitos, fantasias e convicções. Quanto maior o ego, mais ele domina a situação e, consequentemente,
nos fecha para o que realmente está acontecendo. Assim, pessoas com convicções fortes têm grande dificuldade em ver o mundo de outra perspectiva, ou além dos limites de sua prisão intelectual. Por isso, Lao Tzu nos incentiva a retornar a um estado mais puro, que ele chama de o bloco não esculpido. Podemos entender o bloco não esculpido como uma pessoa que não está sobrecarregada com todos os tipos de bagagem intelectual, permitindo que sua visão do mundo se torne clara. A doutora Wei-Lin Chong, filósofa e sinóloga holandesa, explica sua interpretação do Wu Wei em um livro sobre a filosofia taoísta, destacando o elemento do vazio ou abertura. Ela descreve a essência da prática do Wu Wei da seguinte forma: assim, o praticante inteiro é capaz de, a partir da clareza de seu centro sem ego, observar todas as forças relevantes em uma determinada situação, sem distorções, para que possa respondê-las de maneira precisa. Se olharmos para o Wu Wei dessa forma, perceberemos que não se trata apenas de deixar as coisas acontecerem, de seguir o fluxo da natureza ou permitir que o universo faça seu trabalho. É um movimento muito mais ousado, que exige muita coragem. Precisamos ser corajosos o suficiente para abandonar tudo o que aprendemos, jogar fora nossas estruturas normativas e descartar nossas suposições. Como Lao Tzu disse, renuncie ao conhecimento e seus problemas acabarão. Qual é a diferença entre sim e não? Qual é a diferença entre o bem e o mal? Você precisa temer o que os outros temem? Bobagem. Veja como você errou o alvo. Zhuangzi nos conta uma história sobre uma conversa entre Confúcio e um de seus discípulos, Yan Hui. Yan Hui queria viajar para o reino de Wei, após ouvir sobre os muitos problemas e o governante tirânico de lá. Ele planejou usar seu conhecimento e sabedoria para dar uma palestra ao rei de Wei e orientá-lo na direção certa. Confúcio persuadiu Yan Hui a desistir desse plano, explicando que ele estava muito focado no ego e que isso não funcionaria. Afinal, ninguém espera que um sabe-tudo apareça do nada para lhe dizer como lidar com seus problemas, muito menos um tirano egocêntrico. No entanto, Confúcio ofereceu uma alternativa, que ele chamou de jejum do coração. Ele descreveu o jejum do coração como uma forma de meditação que nos ajuda a deixar de lado nossos preconceitos e abrir espaço para receber. Com uma atitude aberta e receptiva, Yan Hui aprenderia sobre Wei e seu rei, seus costumes e crenças, compreendendo a situação conforme ela se desenrolasse, o que o tornaria muito mais capaz de ajudar. Nesse entendimento do Wu Wei, deixamos o ego de lado e agimos de acordo com a situação tal como ela é. Permitimos que as coisas aconteçam e respondemos de forma adequada, sem sermos limitados pelas nossas ideias preconcebidas e restritivas. Ou, como Lao Tzu disse, voltamos a ser blocos não esculpidos. Chong afirmou: não importa se se trata de política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade, o que Zhuangzi chama de Wu Wei é essa forma de ação receptiva e responsiva definitiva, nascida de uma visão cristalina com abertura em si mesmo em harmonia com a respiração do cosmos. Se você está pronto para aplicar o Wu Wei e transformar a maneira como vive, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessa sabedoria. Comente abaixo como você pretende integrar o conceito de Wu Wei na sua vida e vamos conversar sobre isso. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Convidamos você a compartilhar suas opiniões nos comentários abaixo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Estamos comprometidos em trazer conteúdos que sejam de valor para a sua vida. Esperamos vê-lo novamente em breve. Até a próxima.